Então, agora vamos falar sobre a opção Eletrônica e Sistemas. Meu nome é professor Sebastião, eu sou o chefe do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos. Então, hoje vamos falar o que é a opção Sistemas Eletrônica e Sistemas, focando, né, nos seus principais aspectos, como ênfase, o que é ministrado nessa ênfase, qual é o foco, né, no âmbito da engenharia elétrica. Então, vou começar falando dos representantes do PSI que viabilizaram, né, a opção Eletrônica e Sistemas. Então, temos o professor Seabra e o professor Emílio, que atualmente são representantes de graduação e fazem parte da coordenação da nossa COC, de Eletrônica e Sistemas. Okay? Então, dúvidas específicas em relação à questão da graduação, é importante falar com o professor Seabra, com o professor Emílio. Eles conhecem a fundo, né, toda a parte envolvendo a parte de graduação do PSI. O professor Vitor Nascimento e o professor Martino, eles atualmente são coordenadores, né, do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, tá? E são os nossos representantes de pós-graduação. O professor Ronaldo Manzano e o professor Marcelo Zufo são os representantes de pesquisa. Professora Roseli de Deus Lopes e o professor Wagner Zuck são os representantes de Cultura e Extensão. E o professor Fernando Fonseca e o professor Márcio Lobo são os nossos representantes de relações internacionais. Nosso corpo docente é formado por 34 professores. Desses 34 professores, 9 são doutores, 16 livre-docentes, 6 titulares e 3 professores sêniores. Então, esse grupo aqui é o responsável, né, pela nossa opção Eletrônica e Sistemas. Atualmente estamos fazendo o nosso projeto acadêmico, né, para, inclusive, reavaliar diversos pontos da nossa opção, mas, nesse momento, esse é o time, né, responsável pela Eletrônica e Sistemas. Qualquer questão assim, mais específica que vocês tiverem sobre graduação, então, falar com o professor Seabra. Veja que a parte de pesquisa é importante, porque é a partir dela que os nossos professores fazem toda a parte de modernização das disciplinas, né? Inclui a parte de cultura e extensão e relações internacionais. Então, todo esse pessoal aqui também foi responsável, né, por ajudar a montar essa apresentação, parte de figuras. Precisa de uma figura para mostrar como é que é determinada área, precisa de uma figura para mostrar como é que é a distribuição das disciplinas, e assim por diante. Bom, atualmente vocês estão no 3º ano, né? E agora vocês têm uma decisão difícil aí pela frente. Fazer a ênfase que, para vocês, seria o mais importante em relação ao futuro, né? Vocês estão agora no 6º semestre, né? Vocês fizeram uma série de disciplinas, né? Vocês já têm uma noção básica de uma série de áreas dentro da engenharia elétrica, envolvendo os diversos temas dentro da engenharia elétrica, né? Então, esses 3 anos são os 3 anos comuns da engenharia elétrica, né? E agora a decisão que vocês têm pela frente é: o que vou fazer agora na sequência? Qual é a melhor ênfase? Qual é a ênfase que preenche o meu sonho em relação ao futuro? O que eu pretendo fazer no futuro? Será que eu vou abrir uma empresa? Será que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro e depois abrir uma empresa? O que você pretende fazer? Então, essa é uma decisão importante. E hoje eu pretendo falar sobre a nossa ênfase envolvendo do 7º ao 10º período, né?
Então, vocês agora... boa parte de vocês estavam fazendo o curso de eletrônica, né? Agora de manhã, né? Estava assistindo aula de eletrônica. Quem estava assistindo aula de eletrônica aí, agora de manhã? Então, vocês já sabem calcular circuito, já sabem mexer com dispositivos. E a parte de sistemas? Como é que fica a parte de sistemas? Como vai ser agora a parte avançada relativa ao curso? Então, o que estamos falando hoje, em relação à opção a partir do 4º ano, envolve a opção Electronic Systems, a ênfase Electronic Systems, o que diferencia a ênfase Electronic Systems dentro desse contexto, né, da engenharia elétrica. Então, a ideia da opção Electronic Systems é prover um currículo flexível e à la carte, né? Em que sentido, né? Vocês vão poder montar o horário de vocês. Esse horário envolve um conjunto de temas. Então, aqui nós temos o tema sistemas eletrônicos embarcados, processamento de sinais, sistemas eletrônicos inteligentes, sistemas de comunicação, projeto de circuito integrado, com as suas sobreposições, né? Então, o foco do curso envolve bastante a parte de sistemas embarcados, e em relação a esses sistemas embarcados, fazer aplicações de processamento de sinais, sistemas eletrônicos inteligentes, sistemas de comunicação e miniaturização para chegar nesses sistemas embarcados. Então, o nosso foco é muito forte em cima da parte de hardware e software para chegar nesses sistemas embarcados. Ok? Então, vamos dar exemplo, né? Vamos dar um exemplo aí do dia a dia, o celular, né? Atualmente, quantos sensores tem num celular? Aquele celular mais incrementado. Quantos sensores tem naquele celular mais incrementado que vocês encontram aí no mercado? Mais ou menos, dá um chute aí. 10. É da ordem de 10. Tem lá uns 12 sensores, né? E a tendência é aumentar, né? Então, o que você nota é uma integração cada vez maior, tanto de componentes, como de software e hardware, num mesmo equipamento, né? E, claro, você precisa processar os sinais desses sensores. Então, aí é importante que você tenha a parte de processamento de sinal em relação ao sistema embarcado. É importante também, para aplicativos, né, ter uma inteligência envolvendo a aplicação desse sistema embarcado. Também é importante a parte de sistemas de comunicação. Mas o que quer dizer isso? Bom, é o sistema de comunicação envolvendo, né, o sistema embarcado, como é que se faz a transmissão, a recepção do sinal e assim por diante. E também, às vezes, você não vai poder ficar limitado à parte de plaquinhas, né? Soldar componentes numa placa. E aí é possível você, no âmbito desse curso, integrar de maneira miniaturizada no mesmo chip, né, um circuito integrado, até um sistema completo, né, nesse circuito integrado, para chegar em aplicações específicas. A principal delas, sistemas embarcados, como é que se conecta os sistemas embarcados com o IoT, né, a internet das coisas. Está ficando cada vez mais importante você integrar no mesmo sistema tanto a parte de hardware, software, também a parte de redes, né, e chegar no seu sistema embarcado. Então, aqui na parte de circuito integrado, a gente tem bastante know-how, bastante experiência, né, na parte de fabricação de circuito integrado, miniaturizado, usando a parte de projeto de circuitos integrados. Temos um centro de treinamento para projeto de circuitos integrados, e aí eu vou dar uma ideia disso ao longo da apresentação. Então, a ideia, então, é que ainda voltando lá atrás, não necessariamente, né, você vai
usar sistema embarcado como seu fim final, né? Porque existem aplicações que envolvem só processamento de sinais e aplicações só para inteligentes, só para sistema de comunicação, né? Às vezes apenas para a parte de dispositivo. Então, cada bloco desse também pode ser autossuficiente. Mas o ponto-chave são os sistemas eletrônicos embarcados, a parte de internet das coisas, como fazer o sistema, como chegar no sistema, o sistema integrado. Então, esse currículo que vocês vão poder escolher, né, diversas partes dele, envolve basicamente o seguinte: você tem aqui o 8º semestre, né? Quer dizer, o 7º e 8º semestre, aqui o 9º e o 10º, né? E aí a ideia do primeiro semestre do 4º ano é basicamente colocar esses conteúdos básicos, a parte de embarcados, a parte de sistemas inteligentes, a parte de processamento de sinais, a parte de projeto de CIs, a parte de comunicações e a parte de eletrônica. Uma eletrônica que é a extensão, né, da eletrônica que vocês estão fazendo agora, que é a eletrônica 2, né? Tem uma eletrônica mais avançada, e isso vai ser importante para conjugar com os diversos outros temas, né, que dependem, na parte de embarcados, de um maior aprofundamento. Então, a ideia é você tem lá um conteúdo focado em embarcados, sistemas inteligentes, aquela parte que dá inteligência ao seu sistema. Às vezes é muito importante a parte de processamento de sinais, como é que você vai pegar o seu sinal, que vem, por exemplo, de um sensor, como é que ele vai ser processado. Às vezes você precisa eliminar a parte de ruídos, às vezes você precisa pegar uma informação específica do sinal que lhe interessa, né? Então, e às vezes, no sistema embarcado, você precisa fazer isso o tempo todo, estou falando o tempo todo, mas em tempo real, né? Em tempo real, esse processamento para chegar na sua aplicação, ok? E a ideia, né, é que você tem uma parte importante aqui, tem a parte importante envolvendo a parte de microeletrônica para chegar no circuito integrado. Na parte de comunicações, o que você está interessado aqui, basicamente? O seu sistema embarcado precisa se comunicar, né? Tem a parte de antena, tem a parte de RF, e aí tem aquela aplicação em que você precisa fazer a comunicação do seu sistema embarcado com o meio externo, e aí precisa de um transmissor de RF, precisa de um receptor de RF, né, para tornar o seu sistema eficiente. Então, esses são os conteúdos que nós chamamos a parte fundamental do curso, né? E os nossos professores se esmeraram, né, nessa definição desses conteúdos básicos. Se esmeraram no sentido de saber quais são os conteúdos fundamentais que vocês precisam na área de eletrônica e sistemas, né? Mais tarde, a ideia, no 8º semestre, além da optativa livre, é fazer optativas relacionadas a esses temas aqui. Essas optativas são chamadas optativas eletivas, né? Essas optativas eletivas é um conjunto de disciplinas ainda envolvendo esses temas ou mesclagem desses temas, né? Imagine que você vai precisar de uma determinada aplicação. Nessa aplicação, você não vai usar só a parte de sistema inteligente. Você vai precisar conjugar inteligente com embarcado, por exemplo, ou embarcado com inteligente e processamento de sinal. Às vezes você vai querer miniaturizar o sistema, então você vai pegar todos esses conteúdos para chegar no seu sistema embarcado, que é o objeto do seu projeto, ok? Então isso é importante. E para começar a conjugar todos esses temas, né, vocês vão poder fazer opção, escolher, né, um conjunto de optativas eletivas que fazem a mesclagem, né, de alguns desses conteúdos para chegar naquilo que você precisa em termos de começar a fazer projetos estruturados para chegar no objeto
num determinado projeto e assim por diante, né? Existe a matéria Laboratório de Sistemas Eletrônicos, que basicamente você vai conjugar a parte prática desses conteúdos que você aprendeu no semestre anterior. Aqui você vai partir para aplicações avançadas, envolvendo a parte de embarcados, a parte de sistemas inteligentes, processamento de sinal. Vai usar esses conteúdos para fazer projetos. E um exemplo de projeto que é realizado aqui no Laboratório de Sistemas Eletrônicos, por exemplo, é um carrinho inteligente. Vocês poderiam citar alguns elementos que vocês poderiam associar a um carrinho inteligente? O que seria um carrinho inteligente? Bom, talvez um carrinho que fosse capaz de sair fora dos obstáculos, né, de maneira automática, né? Que mais? Tem um conjunto de sensores que impede que esse carrinho colida, né, contra os obstáculos. Atualmente, já existe trabalhos na indústria no sentido de fazer com que a parte inteligente automotiva faça já, por exemplo, o estacionamento automático, né, do carro numa determinada vaga. Então, existem empresas no exterior que já fazem isso, né? Então, isso é importante na hora de fazer o projeto de um sistema automotivo contendo dispositivos embarcados, né? E aqui a gente vai fazer aplicações envolvendo esses diversos conteúdos. Então, aqui você vai ter um cesto de disciplinas, né? Esse cesto de disciplinas você vai escolher dentro das optativas do tema. Você, claro, tem a optativa livre, que você pode fazer fora da sua opção, né? da sua ênfase. Então, é dada essa flexibilidade. E a escola, a Poli, ainda manda que se coloque no currículo a parte de economia e administração. Ok? Então, vocês já começam a notar aqui que já a partir do 4º ano você tem bastante flexibilidade na hora de desenvolver esses diversos temas, com a possibilidade, inclusive, de acoplar outros temas que sejam enriquecedores, né, em relação a esses que você está realizando. Então, a ideia é que você vai poder colocar aqui a optativa livre da USP, optativa livre de outros departamentos da Poli. Se você estiver mais interessado em fazer um determinado conteúdo envolvendo a parte de administração, é possível, né? É possível também integrar determinados conteúdos, né, com essas que correspondem à nossa ênfase. E aí, uma dúvida que você poderia ter, né, mas que optativa livre eu vou escolher? Bom, aqui você pode escolher qualquer optativa livre. O currículo é flexível nesse sentido, tá? E aí, mais tarde, no 5º ano, além de poder fazer optativa livre, vocês vão continuar fazendo optativas dentro do tema, né? E aí a ideia é que aqui a gente já está com o chamado bloco vermelho no 5º ano, que permite você aprofundar ainda mais esses temas anteriores, além do projeto de formatura 1, projeto de formatura 2 e a parte também de estágio supervisionado. Observem aqui um diferencial, né? Aqui a gente procurou já reduzir, né? Ir reduzindo a carga, inclusive para permitir que vocês tenham a possibilidade de fazer estágio aqui no 9º semestre, já a partir do 9º semestre, de uma maneira flexível. A gente discute com bastante intensidade com os alunos no sentido, e os representantes, no sentido de verificar qual a melhor grade para vocês conseguirem ter, por exemplo, tardes livres ou manhãs livres para fazer o estágio obrigatório, né? Projeto de formatura, atualmente coordenado pelo professor Seabra e pelo professor Marcelo Zufo, tem um formato bastante moderno, já envolve essa ideia de fazer o projeto
no âmbito do projeto de formatura, já baseado no assunto. A ideia é usar técnicas de projeto no sentido de você, inclusive, avaliar o assunto, não é simplesmente escolher um assunto, ver a viabilidade desse assunto e colocar dentro do âmbito de cada um desses temas, né? Como conjugar esses temas e como desenvolver melhor também o projeto de formatura 1 e o projeto de formatura 2. Tá? Então, aqui vocês notam algo bastante flexível. Uma dúvida que provavelmente vocês vão ter também é será que eu poderia fazer o módulo vermelho fora da ênfase? Então, é flexível dentro desse aspecto. Eu vou mostrar isso logo mais. Existe flexibilidade para fazer o módulo vermelho do 5º ano, inclusive fora da ênfase. Então, a partir do 4º ano, temos 40 vagas, né, em Electronic Systems. Então, a ideia é que essas 40 vagas para Electronic Systems corresponde à nossa ênfase. Tá? E, basicamente, o que eu falei até agora é que vai ser uma mistura, né, entre hardware, software e inovação. Então, o nosso conteúdo é fortemente embasado na parte de hardware, na parte de software e a inovação que advém disso. Tá? Temos um evento chamado PSI Portas Abertas, né, no 2º semestre, que, além dessa apresentação, né, permite você conhecer melhor o departamento e a nossa opção. A ideia é ver as áreas de pesquisa dentro do departamento, como são desenvolvidas os diversos projetos dentro do departamento e assim por diante. Esse evento, né, o PSI Portas Abertas, no 2º semestre, é coordenado pelo professor Martino, aqui presente, né? Então, ele vai, inclusive, pedir para vocês, em determinado momento, fazer a divulgação. Vamos fazer o evento PSI Portas Abertas. E aí ele vai pedir para que vocês façam uma inscrição, né? A gente faz isso por turmas, para visitar os laboratórios dentro do departamento, o LPS, o LME, o LSI, os projetos envolvendo a parte de embarcados, os projetos envolvendo a parte de projeto de circuitos integrados e assim por diante. Ok? Então, aqui a gente tem uma quantidade de hardware para dentro do laboratório, para a parte de sistemas embarcados, bastante moderna, e aí vocês também poderão ter a oportunidade, no evento PSI Portas Abertas, conhecer esses equipamentos, tomar contato com os professores, as suas pesquisas, os seus projetos com a indústria, ok? E também poder fazer parte, poder fazer iniciação científica, poder fazer estágio, né, nessa área de Electronic Systems. Além disso, também, o departamento está se dedicando bastante aos cursos de difusão. Então, os cursos de difusão, aqueles chamados cursos de férias, né? Nos cursos de férias, você pode ver uma série de conteúdos e até mesmo ganhar crédito. Imagine, ganhar 2 créditos para esses cursos de difusão focados, né, em determinados temas dentro do departamento. Aí eu chamo a atenção, por exemplo, para oficina de fabricação, oficina de introdução ao projeto de circuitos integrados, né? Essa oficina é dada no nosso centro de treinamento. Nosso centro de treinamento aqui na USP tem softwares bastante avançados na parte de projeto de circuitos integrados, né? Esse centro de treinamento é inédito, né? Só tem 2 no Brasil. Um é aqui e outro é lá no Rio Grande do Sul. Ok? E você vai ter toda a parte de contato com o projeto de circuitos de dimensões muito reduzidas para sistemas embarcados, tanto a parte analógica quanto a parte digital. Ok? E isso é bastante importante. Fora isso também, temos experiência, né, de construir o chip. Então, um determinado chip de aplicação específica, além de ser projetado aqui,
né? Ele pode ser, se ele é muito complexo, ele às vezes é difundido no exterior, se ele é mais simples, ele é feito aqui mesmo, né? Então, temos laboratórios de microeletrônica que permitem fabricar dispositivos, que permitem fabricar componentes um pouco mais simples, que é claro, mas é possível. Então, aí eu destaco também a oficina de fabricação de circuitos integrados, que mostra as etapas de fabricação de um circuito integrado, oficina de fabricação de células solares, um tema bastante em moda atualmente, né? E que provavelmente vai sofrer um boom em pouco tempo, né? No sentido de que vai ser um tipo de energia renovável bastante utilizado. Ok? E ainda, né? Então, vocês poderão... Então, o departamento está estudando possibilidades de transformar esses cursos de fusão, inclusive convertendo em créditos, né? O que torna o currículo, em termos de créditos, né, ainda mais flexível. É possível, e isso está sendo pensado no nosso projeto acadêmico. E, baseado nessa flexibilidade que eu estou mostrando agora, vocês vão ter que ficar bastante atentos na questão de planejamento, né? É claro, você tem o livre-arbítrio, né, de poder escolher vários conteúdos em cima daqueles temas básicos, né? E aí a ideia é que vocês têm que fazer um bom planejamento no sentido de ver o que é mais interessante vocês se aprofundarem, né? E para o pessoal que vai fazer a ênfase, a nossa ênfase do começo ao fim, vai ser possível, né, fazer um bom aprofundamento na parte de sistemas embarcados. Mas também é possível fazer o módulo vermelho do 5º ano em outros departamentos. Então, esse planejamento aqui envolve bastante responsabilidade. No caso do 4º ano, para o pessoal que já está mais focado na parte de embarcados, na parte de IoT, é bastante interessante que pegue, tanto no 4º como no 5º ano, do começo ao fim, né, essas duas especializações e o aprofundamento correspondente. Bom, vamos falar um pouco sobre cada uma das linhas de formação. Então, naqueles 5 compartimentos, vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando pela parte de sistemas embarcados. Na parte de sistemas embarcados, né, colocamos aqui até uma definição para ficar claro que está configurado um sistema onde você tem bastante peso na parte de hardware, bastante peso na parte de software. Veja que é um sistema com determinadas funções específicas, na maioria das vezes operando em tempo real, tá? Com baixo consumo de energia, alta confiabilidade e conectividade, né? Então, essa linha ela foi concebida com base nas demandas tecnológicas que nós temos de mercado, né? Tanto sob o ponto de vista de mercado global, como mercado brasileiro. E também as oportunidades de inovação na área. Veja que esse é um ponto importante. Temos muitas oportunidades nessa área. E o mercado é bastante razoável em termos de inovação. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, ainda na parte avançada, ela também está baseada no conceito de sistemas embarcados cyberfísicos, né, que são muito empregados nas mais renomadas universidades do mundo. Tá? Então, temos professores cuja linha específica de pesquisa é trabalhar na especificação de sistema, desde a parte de matemática envolvendo a especificação, até chegar no hardware correspondente a essa especificação. Você define o problema do começo ao fim, né, partindo da especificação do projeto, verificando a viabilidade matemática do projeto, para depois chegar numa determinada plataforma
e num determinado hardware específico, envolvendo uma determinada aplicação de alto nível. Bom, aqui já estamos falando de aplicações de alto nível, né? Então, aqui temos professores que trabalham com universidades renomadas, por exemplo, Berkeley, né, que usa esse conceito de sistemas embarcados cyberfísicos, né, e a abordagem pedagógica aqui proposta, né, integra tanto a parte teoria com prática, seguindo uma orientação para projetos. As disciplinas nessa linha de formação envolvem a arquitetura de sistemas embarcados, que está lá no primeiro semestre do quarto ano, é uma matéria obrigatória, né, um daqueles bloquinhos, e depois tem, dentro do cesto de disciplinas eletivas, o projeto de sistemas embarcados, que corresponde ao aprofundamento, né, em relação a esse tema. Ok? O outro bloquinho importante se refere aos sistemas eletrônicos inteligentes. Tá? Então, agora, como associar elementos de inteligência, né, para o sistema embarcado? Bom, mas o que seria isso? Bom, você pode querer usar uma rede neural para ter um sistema capaz de aprender sobre um determinado conjunto de parâmetros que estão sendo sensoriados. Então, usando sistemas multissensoriais, você pode promover a parte de aprendizagem numa determinada aplicação. Tá? Então, isso é importante. Então, no caso dos elementos de inteligência de máquina e aprendizado automático e adaptabilidade, são hoje partes integrantes de sistemas eletrônicos modernos, né? Os principais elementos nessa temática, nessa formação, é o reconhecimento e classificação de padrões, a parte de aprendizado de máquina, redes neurais, tá? Tratamento e reconhecimento de imagens, fusão de informações heterogêneas e técnicas de otimização. Ok? Então, veja que a ideia é abordar esses temas de maneira integrada, em sistemas eletrônicos, né? Isso pode envolver informações dos mais diversos tipos, né? Sonoras, visuais e de multissensoriamento. As disciplinas nessa área de formação engloba, dentro lá do primeiro semestre, os fundamentos de sistemas eletrônicos inteligentes, essa matéria é obrigatória, e a optativa eletiva, que no semestre seguinte, do quarto ano, que corresponde ao aprofundamento, né? E nesse aprofundamento tem a parte de concepção e implementação de sistemas eletrônicos inteligentes, que é uma optativa eletiva. Então, aí vocês têm um exemplo de um carrinho, né, que segue uma trilha numa pista, né, usa um circuito microcontrolador para essa aplicação. Então, aqui você tem um carrinho, só que o carrinho está meio parado, ele segue a trilha, né? E isso corresponde a uma competição, né? Corresponde a uma competição de seguir a trilha, né? E o professor Martino organizou, né, diversas participações em evento em que tinha lá diversas universidades para pegar o carrinho e fazer seguir a trilha, né? E nós ganhamos, né? Exato. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O carrinho da Unicamp parece que parava no meio do caminho lá, não sei o que acontecia. E aí, essa é uma aplicação interessante que a gente já estava tendo já nos cursos mais básicos de eletrônica experimental. E a ideia do carrinho ainda é ilustrativa porque ela vai ser utilizada também mais tarde, no quarto ano, para acrescentar outros elementos mais avançados, né, que é a ideia de sair fora do obstáculo, a ideia de ter um processamento inteligente, né, para impedir que o carro tenha batidas, né, usar softwares de imagem
para reconhecimento de padrões, né, no sentido de fazer toda essa parte de controle do carrinho mais avançada. E aí, as disciplinas nessa linha de formação, ela inclui, né, fundamentos de sistemas eletrônicos inteligentes, que está lá no 4º ano e é uma matéria obrigatória, a parte de concepção e implementação de sistemas eletrônicos inteligentes, no semestre seguinte, que é a nossa optativa eletiva, né? Então, eu estava mostrando lá para vocês o 4º ano. Tinha o primeiro semestre, o segundo, e aí vocês vão ter um conjunto que vocês vão poder escolher, que são as optativas eletivas. Na outra linha de formação, temos lá a parte de processamento de sinais. Então, nessa aplicação de processamento de sinais, né, temos aqui uma aplicação interessante de um dos nossos professores, que foi identificar, né, quando o teclado de uma determinada máquina de banco estava sendo acionado usando 2 sensores cruzados. Tá? Isso porque era interessante ver a aplicação em que esse sistema pudesse ser burlado, né? Então, aí era possível burlar a partir da composição de sinais que você tem aqui para cada tecla, né, usando 2 sensores. Esse tipo de aplicação foi publicada, foi o professor Rai que fez essa publicação, na I3E Forensics, né, sobre essa aplicação envolvendo a parte de reconhecimento do sinal do teclado, né, baseado na sua posição e no tipo de glitch, né, que tem quando você aperta, glitch sonoro, né, que quando você aperta cada tecla. Então, essa parte envolvendo o processamento de sinal, né, você basicamente tem que pegar o sinal, processar e descobrir qual tecla está sendo apertada, né, é uma aplicação interessante. Na parte de processamento de sinais, é um conjunto de técnicas para tratamento de informação, em suas mais variadas formas, como som, sinais de sensores e imagens. E aí, nas disciplinas de processamento de sinais e imagens dessa ênfase, né, serão vistos diversos aspectos. Então, a parte de filtragem linear, a parte de transformada de Fourier, aspectos mais avançados, processamento multitaxa, tratamento estatístico de incerteza, estimação, classificação de padrões, tratamento de ruídos, né? E aí as aplicações envolvem codificação, reconhecimento de sinal, cancelamento de eco e assim por diante. As disciplinas associadas a essa parte de técnicas de processamento de sinais envolve processamento estatístico de sinal, né, é a matéria obrigatória, e o processamento de áudio e imagem, que é a optativa eletiva no semestre seguinte. Na outra linha de formação, temos a parte de projeto de circuitos integrados, micro e nanoeletrônica. Então, eu já enfatizei bem, né, a ideia de que no sistema embarcado, às vezes você precisa da aplicação em dimensão muito reduzida. Às vezes você precisa colocar um sistema inteiro num único chip. E isso é possível. Ok? Imagine você colocando um sistema completo, incluindo toda uma arquitetura no mesmo chip, parte analógica, parte digital, e tudo isso capaz de ficar focado para uma determinada aplicação. Então, nessa parte de projeto de circuito integrado, podemos fazer isso. Temos o nosso centro de treinamento na parte de circuito integrado. Esse centro de treinamento fica lá no galpão didático, né? Atualmente ele foi deslocado porque está tendo uma reforma lá, né? Mas a gente tem tido regularmente cursos de treinamento para projeto de circuito integrado. Ok? E aí a ideia é que muitas empresas se interessam, né, por essa parte. Tem lá a Ceitec, Unitec, a Smart,
a HT Micron, Freescale e assim por diante. Ok? Então, essas empresas vêm, inclusive, buscar os alunos treinados para trabalhar nessa parte de projeto de circuito integrado. Aqui nós temos uma ilustração, né, da nossa sala de treinamento. Né? Então, a gente tem um conjunto de software bastante elaborado nessa parte. Né? São softwares pesados, profissionais, para fazer a parte de projeto de circuito integrado. Então, isso faz parte de uma iniciativa do SEI Brasil, é um programa coordenado pelo Ministério. Né? E aqui também é possível, nas nossas salas de difusão, né, fazer dispositivos e circuitos menos complexos. Né? Aqui também tem o pessoal que se interessa pela parte de difusão em sala limpa, temos as oficinas específicas para avaliar essa parte de dispositivos, a parte de células solares, fabricação de células solares comerciais e assim por diante. Para essa linha de formação, temos lá a matéria obrigatória, que é o projeto de circuitos lógicos integrados, essa é obrigatória, e a optativa eletiva correspondente ao projeto de circuitos integrados digitais e analógicos. Ok? Aqui é interessante, né, porque o aluno, quando está fazendo, por exemplo, o curso de verão correspondente à parte de projeto de circuitos integrados, projeto de células solares, ele vê de maneira integrada, né, tanto a parte de fabricação, quanto também a parte de difusão. Né? E aí vocês até levam o chipzinho pronto, né, nesse curso de difusão, como lembrança, né, sobre aquilo que você fabricou em sala limpa. Na outra linha de formação, que é sistemas de comunicação óptica e micro-ondas, aqui nós temos uma aplicação, né, de projeto de amplificador de baixo ruído para a faixa de 10 GHz. Né? A propósito, qual é a frequência de operação do celular? Qual é a frequência que o celular opera? Bom, 10 GHz corresponde a quê? Nesse caso aqui. Bom, já é algo bem avançado, tá? Já indo lá para a faixa do 5G. Tá? É a próxima fase. Tá? No caso do celular, você opera lá na faixa de 900 kHz, né? Em torno do 1,5 GB, né? No caso do celular. Então, já é uma parte bastante avançada, envolvendo já o projeto para determinadas aplicações específicas. Além da parte de micro-ondas, tem também a parte de sistemas ópticos, que também é importante. Né? Nós temos aqui professores com grande experiência na parte de projeto envolvendo micro-ondas, tanto na parte que se refere à parte de fabricação, a parte de modelagem e a parte de caracterização. Então, nessa linha de formação, né, nós temos que são empregadas em todas as outras áreas de informação, envolve basicamente a parte de RF, sensoriamento remoto, e também a parte de etiquetas eletrônicas. Então, são abordados conceitos para projetos também de circuitos ópticos e de micro-ondas, modelos de propagação de ondas eletromagnéticas em meios guiados, linhas de transmissão planares e fibras ópticas, estudo de antenas. Então, aqui os nossos professores têm muita experiência com isso. Arquitetura de sistemas de micro-ondas, de fibras ópticas, parâmetros característicos de sistemas de comunicação de alta frequência, equacionamento e projeto desses sistemas, integrando teoria, vejam, com experimentos. Você pode ir lá no nosso laboratório e verificar quais os experimentos que estão em andamento nessa área, envolvendo sistemas de altíssima frequência.
Aqui nós temos como matéria obrigatória sistemas ópticos de micro-ondas, que essa é obrigatória, e a parte de antenas, micro-ondas, óptica moderna, que é uma optativa eletiva. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o quinto ano, né? O quinto ano é ainda mais flexível, né? Além das optativas envolvendo esses temas que eu acabei de mencionar, eu fiz uma breve descrição da parte de embarcados, inteligentes, processamento de sinal, CIs, comunicações e eletrônica, né? Na parte de eletrônica é muito importante haver aprofundamento em dispositivos, porque isso às vezes é importante na hora de definir determinadas aplicações em cada um desses bloquinhos, né? E também a experiência que a gente adquire adicional na parte de análise de circuitos. No caso do quinto ano, nós temos aqui também optativas dentro dos temas, né? Continua a ideia de ter a parte de optativa livre, e temos o projeto de formatura, projeto de formatura 1, projeto de formatura 2 e a parte de estágio obrigatório. Veja que diminuiu substancialmente a carga horária no quinto ano, né? Dando possibilidade de vocês fazerem estágio, né? E também permitindo vocês terem tardes livres ou até manhãs livres, né? De acordo com a negociação que a gente faz continuamente com os representantes de classe. Então, a gente tem um sexto desse conjunto de optativas livres do quinto ano, né? Que permite um aprofundamento muito grande em cada um dos temas, e algo que é muito interessante que eu mencione, né? Aqui no quinto ano, vocês têm a possibilidade, inclusive, de fazer pré-mestrado, que é fazer disciplinas avançadas do mestrado, já para fazer o primeiro ano de pós-graduação, no sentido de obter, depois, com mais um ano, um mestrado completo aqui na Poli. Ok? Então, esse bloco vermelho é bastante flexível, tanto na questão que envolve o aprofundamento, como na possibilidade de poder fazer esse bloco vermelho em outro departamento, ou até mesmo fazer o aprofundamento na forma de um pré-mestrado. Mas aí você vai falar, mas é bastante flexível. É. Tem bastante possibilidades aí no quinto ano. Tem. Então, é bastante importante que você discuta bastante com os professores da ênfase aquilo que é interessante fazer na continuação, na forma de aprofundamento. Então, essa discussão pode ser tanto em termos de foco na área de pesquisa dos diversos professores, como também discussão com o nosso coordenador de graduação, com o nosso coordenador de pesquisa, ver as possibilidades, fazer as visitas nos diversos laboratórios que nós temos, na parte de embarcados, com aquela ideia, né? Imagine que o seu sonho seja integrar parte de hardware, software e redes, por exemplo. Então, esse pode ser um foco. E aí, dada a flexibilidade, é muito importante que você converse bastante com os professores especialistas nesses temas. Então, aqui a gente tem, dentro ainda dos temas, esse elenco, né, no nosso sexto, de disciplinas. Ah, mas será que eu poderia fazer uma outra disciplina fora desse sexto? Sim, pode. Basta que você converse com os professores e proponha isso na nossa COC, que faz o gerenciamento da opção eletrônica e sistemas, né? Mas para aquele que já está decidido, não, eu vou fazer o aprofundamento nesses temas envolvendo a parte de embarcados. Tranquilo, né? Mas é sempre bom você estar bastante atento na parte de discussão e na parte do foco, o que você vai fazer no projeto de formatura, o que você vai fazer na iniciação científica, o que você vai fazer no estágio. E é sempre bom considerar
pelo menos 6 meses de antecedência nessa discussão. Aqui, por exemplo, um laboratório de medidas correspondente a uma das disciplinas. Essas disciplinas já estão bem detalhadas, né, dentro do nosso site, no site do PSI. O site do PSI tem bastante detalhamento em relação a esse conjunto de disciplinas, então não vou ficar detalhando uma por uma. Mas, por exemplo, temos aqui o laboratório de medidas desse laboratório de caracterização, que tem bastante procura dentro desse cesto. Tá? Aqui a parte de sala limpa, que vocês depois podem programar no evento PSI Portas Abertas, que vai acontecer nesse semestre, para fazer uma visita, conhecer os laboratórios, né? Conhecer, inclusive, detalhes de como vão ser feitas os cursos de difusão, que permite você conhecer ainda melhor a nossa infraestrutura e os nossos equipamentos, né? Conhecer, inclusive, os nossos centros de treinamento na parte de circuitos integrados. Então, é muito importante que você não se limite apenas aqui a conversar nesse evento das opções. Vamos também participar do evento PSI Portas Abertas, que vai estar sendo marcado agora no segundo semestre. E também verificar, né, no site do PSI os cursos de difusão que estão ocorrendo no período. Agora, nesse momento mesmo, está ocorrendo uma oficina de projeto de circuitos integrados, coordenado pelo professor Martino, né? E é também uma oportunidade para conhecer bem aquilo que está sendo feito nessa área de eletrônica e sistemas. E tem mais coisa por vir, tá? Então, a gente está desenvolvendo o nosso projeto acadêmico, já falamos sobre o conjunto de pessoas que é responsável pela nossa opção, e a gente está trabalhando também em outras opções de disciplinas para colocar nesse cesto dos temas. Então, vamos destacar alguns pontos. Então, o aluno da ênfase eletrônica e sistemas, se ele quiser se aprofundar nas linhas de formação, ele vai indicar ao final do 4º ano quais disciplinas deseja fazer, né? Então, isso corresponde já ao 5º ano, é o que a gente está discutindo agora, tá? Quais disciplinas eu quero fazer? Bom, propõe essas disciplinas baseado em bastante discussão, 6 meses de antecedência lá, antes de chegar no 5º ano, para saber qual é o seu foco, né? E aí um detalhe importante é a ênfase analisa quais disciplinas têm maior interesse e faz uma grade, né, para aglutiná-las, né? Então, vocês vão ter bastante assessoria nesse sentido na hora de especificar o seu 5º ano. Adicionalmente, então, o aluno da ênfase em sistemas eletrônicos, ele também pode cursar disciplinas avulsas, tá? De pós-graduação, eu já falei da parte de pós-graduação. Existem 2 formas de você fazer disciplinas de pós-graduação. Ou você faz disciplinas avulsas, que vão complementar, né, a parte que você escolheu de aprofundamento. Pode ser mais na parte de processamento de sinais, pode ser mais na parte de circuitos integrados. Mas a ideia é que você já tem em vista, né, a parte de fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado. E elas podem ser cursadas como optativas livres. Basta que você especifique e proponha para a nossa coordenação de curso. Então, além de valer os créditos, né, dessas optativas livres para graduação, elas também contarão como créditos na pós-graduação. Quer dizer, você não vai precisar fazer de novo. Ok? Não vai precisar fazer a matéria de pós-graduação de novo. Já conta como crédito, como parte de um curso de pós-graduação. E você pode, baseado numa tutoria específica, fazer já o pré-mestrado, que corresponde a um bloco de disciplinas. Já corresponde ao 1º ano de mestrado, caso você deseje. Mas aí você vai perguntar, mas e essas que eu fiz de maneira avulsa, será que eu posso aproveitar? Pode. De repente você decidir, não, eu quero transformar essas avulsas no bloco de pré-mestrado. Também analisamos, né, e aglutinamos também essa opção de
pegar as matérias que você fez de maneira avulsa e transformar no primeiro ano de um pré-mestrado. Por outro lado, né, é importante chamar a atenção que a opção Eletrônica e Sistemas, ela não tem só o seu pré-mestrado, ela também participa de outros blocos de pré-mestrado. Nossos professores são requisitados também para participar do bloco de pré-mestrado de outras ênfases. Tá? Por exemplo, o módulo de engenharia automotiva e o módulo de engenharia biomédica, né? São dois exemplos importantes. Né? Quanto à parte de iniciação científica e estágio, algumas recomendações importantes. Na parte de iniciação científica e estágio, na parte de eletrônica e sistemas, a ênfase de eletrônica e sistemas recomenda a realização do IC no 3º ou 4º ano. Você pode fazer em qualquer momento, mas se você quiser fazer IC, é recomendável que seja no 3º ou 4º ano. Ok? E a ideia é, no caso do estágio, aproveitar as janelas, né, que advêm lá da nossa flexibilização em termos de permitir tardes livres e manhãs livres para a parte de estágio. A ideia é que cada aluno vai acabar seguindo um determinado percurso, né, e aí sugere-se que o aluno planeje. A parte de planejamento é importante. A realização do estágio 6 meses antes e consulte com uma proposta concreta o nosso coordenador da COC de Eletrônica e Sistemas. Ok? Recomenda-se também que os alunos de 3º ano, que ainda não optaram e desejem fazer IC, conversem o máximo possível com os professores da disciplina que eles estão cursando. Então, a parte de planejamento é muito importante, e pelo menos com 6 meses de antecedência. Em relação à parte de intercâmbio, né, a ênfase eletrônica e sistemas, ela vai disponibilizar disciplinas importantes, projeto de formatura, estágios e outras, nos 2 semestres, tá? Para não estender muito a formação dos alunos. Existe uma flexibilização na parte de intercâmbio, né? Para o pessoal que deseja fazer diploma duplo, existe uma rotina dentro da opção que permite fazer só 6 meses finais no 10º semestre, após o retorno do programa de diploma duplo. Maiores informações, maior detalhamento em relação a isso, falar com o professor Fernando Fonseca, que cuida da parte de internacionalização. Ok? Então, é possível a parte de diploma duplo, é possível você fazer parte do seu conteúdo no exterior, de acordo com os editais da Poli, e existe flexibilização no sentido de, quando você volta, a gente faz as equivalências e você precisa fazer só o último semestre da opção, que é o 10º. Ok? Voltando agora ao nosso currículo flexível, né? Focado para sistemas embarcados, internet das coisas, né? E que abrange esses conteúdos. Vocês viram onde entra cada um desses conteúdos na nossa grade curricular, né? Focado na parte de sistemas embarcados. Uma aplicação interessante que eu selecionei para apresentar aqui hoje. Vejam um sistema de transponder para satélites, que foi projetado por alunos do centro de treinamento, né? Você olha para esse circuito, nossa, tem um impacto, né? Nossa, você tem um circuito aí bastante elaborado, né? Observem que esse circuito tem uma parte analógica, que envolve a parte dos amplificadores e processo analógico, sintetizador, receptor, transmissor, né? E a parte digital, tem a parte aqui do microcontrolador, o AMM0, né? A parte de processamento, de processamento digital, né? que opera em conjunto com a parte de processamento analógico. Então, vejam aí um projeto, né? Que não foi feito numa plaquinha.
foi feito tudo na mesma pastilha de circuito integrado. E foi elaborado no nosso centro de treinamento, que tem ferramentas avançadas para chegar nesse projeto embarcado. Vejam que, nesse caso, você tem um sistema inteiro dentro de um mesmo chip. Ok? E esse é um transponder para satélite, né, realizado por nossos alunos do centro de treinamento. Bom, agora vamos ver alguns depoimentos, né? Começando aqui pelo depoimento do Ellison Mattioli, não, antes desse tem o Arthur Cerqueira Aekawa, né? Esse é um exemplo de um aluno formado na opção de Electronic Systems. Naquele momento ela estava sendo chamada de sistemas eletrônicos. Nesse caso aqui ele criou uma startup, a Omni Eletrônica. Tá? Então ele fez graduação aqui na Poli, fez diploma duplo na Alemanha, tá? E falou que, num primeiro momento, ele tinha perseguido o ITA, mas não conseguiu passar no ITA, mas acabou chegando à conclusão que teve muita sorte de ter entrado aqui na Poli. E por qual motivo disso? Ele afirmou que foi aqui na Poli que ele conseguiu o conteúdo diferenciado para chegar na sua aplicação em Electronic Systems. Ok? Então, esse é um aspecto bastante interessante. Ele resolveu ficar até um tempo a mais lá, em relação ao diploma duplo, lá no exterior, né, trabalhando em empresa, estagiando na Mercedes, né, e depois aí ele acabou conseguindo a equivalência de estágio que ele fez lá no exterior, aqui na nossa opção. Ok? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção em relação a esse depoimento, né, é o que ele fala sobre a ênfase. Então, parece ser uma decisão muito pequena, mas é bastante relevante para vocês agora, nesse período, né? Não é uma situação fácil. E aí ele afirma que, no caso dele, no 5º ano, ele usou a palavra meu sonho, que era abrir uma empresa, se era abrir uma empresa ou ser contratado por uma empresa que pagasse bem, né? Para juntar dinheiro e depois abrir empresa. Isso é um dilema, né? O que eu vou fazer? Será que eu já parto logo para a empresa? Será que eu vou primeiro ir numa situação que pague muito bem e depois eu vou pensar na empresa? Então, isso é um dilema que vocês têm nesse momento. E aí ele afirma que faz muito sentido correr atrás do propósito verdadeiro, né? O que você realmente quer fazer. Então, aí a ideia é que ele chegou na ideia da Omni Elétrica junto com colegas. Então, a ideia é que ele chegou à conclusão que não era sozinho que ele ia conseguir chegar a esse objetivo. É necessário formar um time, né? Trabalhar em equipe é uma característica que a gente não está muito acostumado, mas que é importante, né? E aí, baseado nessa ideia de juntar esforços, ele chegou na startup, a Omni Eletrônica. Isso foi um resultado do trabalho de formatura dele, em conjunto com um colega dele, e eles focaram em 3 tendências importantes. Quais foram essas tendências que dominam atualmente o mercado? A parte de IoT, Internet das Coisas, Big Data e Inteligência Artificial. Observe que isso, de algum modo, está ligado a cada um daqueles temas que a gente discutiu logo no início, né? E, atualmente, eles estão desenvolvendo 2 produtos, né, através de 3 projetos PIP. Né? PIP é um projeto especial da FAPESP para empreendedorismo. Tá? É um projeto que você especifica fases de desenvolvimento, desde a fase mais elementar, que é o início, até chegar na fase avançada. Tem a fase 1, fase 2 e assim por diante do projeto. Esse é um exemplo de um aluno que partiu do projeto de formatura e, a partir de 3 projetos da FAPESP, ele conseguiu andar, né,
com uma startup chamada Omni Eletrônica, né? E aí um dos projetos foi o controle inteligente de ventilação. Uma aplicação interessante, né, nessa parte de startup. Então, esse é um depoimento interessante. Temos também o depoimento do Ellison Mattioli, de Nazaré, né? Ele atualmente é professor na EPFL da Suíça. Ele fez aqui a opção de sistemas eletrônicos, fez duplo diploma na França, né? E aproveitou e já fez também a parte de PhD na Universidade da Califórnia, em Ciência dos Materiais, e pós-doutorado no MIT. Okay? Então, ele afirma que essa trajetória dele foi importante a partir de disciplinas realizadas aqui na opção de sistemas eletrônicos. Então, ele afirma que muitos dos conhecimentos que ele adquiriu na parte da nossa ênfase acabou ajudando, né, a ele na sua trajetória profissional. E aí é interessante mostrar, né, o depoimento dele, que apareceu no Jornal da Cultura. Cientista brasileiro recebe prêmio na Europa para desenvolver um projeto que evita desperdício de energia elétrica. O brasileiro Ellison Mattioli vai poder usar o equivalente a 7,5 milhões de reais na pesquisa. O prêmio foi concedido pelo Conselho Europeu de Pesquisas. Jovens cientistas desenvolvem projetos que dificilmente seriam levados adiante sem a ajuda. São experimentos que, se bem-sucedidos, podem trazer benefícios globais. Mattioli, que trabalhou com o Prêmio Nobel de Física Shuji Nakamura e agora é professor na Universidade de Lausanne, na Suíça, explicou à TV Cultura, via Skype, que parte da energia se perde quando é convertida e consumida por equipamentos elétricos no mundo todo. É a mesma coisa que você construir 20 Itaipus só para ficar perdendo energia, a 100% da produção dela ser jogada fora. É isso que a gente tem no ano. O projeto dele busca reduzir de 20% para 10% o desperdício mundial de eletricidade. Mattioli quer substituir os condutores de energia feitos de silício por um material mais eficiente, associado à nanotecnologia, dispositivos eletrônicos com as dimensões de átomos ou moléculas. O brasileiro está montando a equipe para desenvolver o projeto. Ele tem 5 anos para usar os recursos. O prêmio foi concedido a 291 cientistas de 38 nacionalidades. Mattioli é o primeiro brasileiro a ser contemplado. O que ele acabou fazendo foi uma aplicação avançada, né, para fazer a parte de gerenciamento de energia, né? Então, aí a trajetória dele foi tal que ele propôs, utilizando a parte de ciência de materiais, uma forma de fazer a condução eficiente de corrente elétrica através de condutores, utilizando materiais avançados. Ok? E aqui no Jornal da Cultura eles fazem uma explanação assim bem genérica, né, em cima de fornecimento de energia, mas no nosso caso é esse: condução eficiente de energia em condutores, né? Então, ele utiliza a ideia do sistema com materiais de grafeno, né, para chegar nesses condutores. E, atualmente, ele é professor, né, lá na CPFL da Suíça. E aí é importante também destacar, né, que os nossos professores são especialistas naquelas áreas que eu acabei de mencionar, né? E no site do PSI, a gente tem detalhado cada uma das áreas dos nossos professores no departamento. Então, no site do PSI tem os professores, o que ele faz, né? A sala, e-mail, para vocês poderem entrar em contato. E, inclusive, tem aqui um endereço chamado Currículo Lattes, que no CNPq, né, que é um órgão de fomento, que detalha com bastante, que detalha o perfil profissional de cada um dos professores, ok?
Então, não vou ficar detalhando cada um desses itens, tá? Mas é importante que vocês vejam para os nossos professores, lá no seu currículo Lattes, o perfil profissional de cada um deles, naquelas diversas áreas que eu mencionei, que envolve a parte de sistemas embarcados e IoT. Aqui, só fazer alguns destaques. No caso do nosso professor sênior, professor Williams, né? Ele fez um projeto envolvendo o Large Ion Collider Experiment do CERN, né? Que é uma organização europeia, né? Você já deve ter ouvido falar nela. E o professor Williams tem um projeto de grande monta, FAPESP, para fazer a parte de controle desses íons que vão ser coletados no acelerador do CERN. Vejam aqui o tamanho da pessoa em relação ao tamanho do equipamento, né? E aqui um detalhe do projeto realizado, do circuito integrado, que faz o controle desses íons que vão colidir nesse equipamento, né? Então, um projeto de grande monta, né? E envolve a FAPESP. Um outro destaque interessante é o projeto do professor Martino. Ele é responsável pelo primeiro transistor 3D aqui da América Latina, né? Então, aqui está uma notícia da FAPESP, uma foto do dispositivo desenvolvido, né? Então, o professor Martino e o seu grupo conseguiu fazer, pela primeira vez, um dispositivo tridimensional que é capaz de ter desempenho importante, né? Visando a parte de fabricação de circuitos integrados. Bom, onde atuar? Temos diversas empresas onde os nossos alunos têm atuado, né? Dentro da área técnica, esse elenco de empresas é bastante grande. Temos um mercado amplo para a área de eletrônica e sistemas. Também é possível a área de consultoria e também planejamento e investimento. Aqui eu queria chamar a atenção de um pesquisador europeu que veio aqui no ano passado. Ele é belga, o professor Cor Claes, lá do IMEC, um grande centro de difusão de projetos e componentes na área de microeletrônica, né? Então, ele deu uma palestra e aí a gente está disponibilizando também essa palestra para que vocês assistam no site do PSI. Ok? Então, aí, para responder a pergunta, será que é um caminho interessante? Em relação a essa ideia, se é ou não um caminho interessante, né, é importante olhar essa apresentação. Não vamos tentar apresentar aqui agora, que não vamos conseguir. Aqui, uma série de empresas, startups, né, que foram implementadas pelos nossos alunos, né, incluindo aquela omnieletrônica que eu acabei de mencionar anteriormente. Aqui o site do PSI. A gente fez um trabalho aí de renovação do nosso site, com todas as notícias, a parte relativa ao departamento, graduação, pós-graduação, pesquisa e cultura e extensão. Então, informações importantes, por favor, acessar esse site. Está lá no site USP/PSI. E aí, finalmente, né, a pergunta que não quer calar, né, será que eletrônica e sistemas é um caminho interessante? Qual a minha estratégia, né? Se na sua estratégia estiver envolvido criar novas demandas, inovação, redução de custos e um posicionamento diferenciado, eu acho que é algo que você deve considerar de maneira de uma maneira bastante importante, né? Então, essa é a mensagem assim, final que eu gostaria de passar para vocês em relação à opção eletrônica e sistemas. Vamos agora dar a palavra ao nosso aluno formado, o Albert Nissimov, né? Ele atualmente é diretor de tecnologia da empresa onde atualmente ele é sócio.
para dar um outro exemplo agora, cara a cara, né, de um aluno formado em relação à opção de eletrônica e sistemas. Ok, pessoal, boa tarde. Como o professor Sebastião me apresentou, eu sou o Albert, eu sou diretor da Control ID, e eu sou também ex-aluno aqui do curso, na minha época chamava Sistemas Eletrônicos. O curso ele mudou um pouco desde 2010, mas ele mantém as suas premissas e até boa parte das disciplinas inalteradas, o que é muito bom. Eu vou comentar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional e apresentar também um pouco para vocês do porquê que esse curso ele é mais atual do que nunca, né? Como que o engenheiro de sistemas eletrônicos pode atuar no mercado brasileiro e até fora dele, né? Eu mesmo tenho vários colegas que hoje atuam fora do Brasil, e como que ele é relevante no mercado. Muito bem. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, eu me formei em sistemas eletrônicos em 2010, entrei na Poli em 2005. Como eu fiz diploma duplo, então a graduação acabou levando 6 anos e não os 5 usuais. E eu gostei tanto do curso de sistemas eletrônicos, né, eletrônica e sistemas agora, que eu acabei seguindo com um mestrado junto com o professor Martino. Eu tive aulas com o professor Sebastião, participou da minha banca, inclusive, em microeletrônica de 2011 a 2013. Tá? Do ponto de vista profissional, durante o curso da graduação da Poli, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas, né? Algumas aqui no Brasil, outras durante o diploma duplo. Eu, pessoalmente, sempre gostei de casar a teoria e a prática, né? De ter esse lado realmente profissional, né? Trabalhando nesse mercado de engenharia, né? Então, desde o meu primeiro ano de Poli, eu já tinha um estágio, era ainda um pouco informal, mas não deixava de ser um estágio, trabalhando numa empresa e ajudando, que é a Zep Solutions. Depois trabalhei na Schneider Electric, que é uma empresa gigantesca, né, mundial. Na Visher, uma empresa menor. A Promon Engenharia, que é uma empresa de projetos, fazia vários projetos para a Petrobras, até onde eu sei não está na Lava Jato. A Vivo, de telecomunicações. E a Control ID agora, onde eu entrei como estagiário e atualmente sou um dos sócios. Legal. Só para mostrar um pouquinho para vocês como que era naquela época, né? A ênfase era escolhida no primeiro ano, no final do primeiro ano, mas eu sempre soube que seria sistemas eletrônicos, né? Eu, pessoalmente, sempre gostei de eletrônica, sempre gostei de construir circuitos, projetar circuitos, sejam eles de analógicos, digitais, mistos, e também gosto muito da parte de software. Então, esse curso de eletrônica e sistemas, ele se adequa muito bem para aquele aluno, aquele profissional que tem um interesse muito variado, que tem um interesse muito eclético, que consegue desempenhar bem as funções nos dois mundos, né? E depois segui com o mestrado, onde eu tive a oportunidade também de trabalhar no IMEC, né, um dos institutos mais conceituados de microeletrônica do mundo, e publiquei minha dissertação em memórias. Do ponto de vista profissional, eu comecei trabalhando com programação, né? Então, era na Zep Solutions, eu programava em Java, para esses módulos embarcados, né? Hoje a gente fala em IoT, celular, tinha acesso a 3G, GPRS, hoje em dia, né? HSPA+, 5G. Naquela época era muito mais limitado. Você ter um link GPRS, que é o 2G, já era uma coisa sensacional, caríssima até. E aí tinham esses pequenos módulos embarcados, onde você podia programar em Java e fazer ele desempenhar funções específicas. Naquela ocasião, o que a gente fez foi um sisteminha que tirava fotos para segurança, né, e de minuto em minuto enviava para um servidor na internet. Depois eu trabalhei na Control ID como estagiário, eu vou contar um pouquinho mais ao longo da apresentação. Inclusive, a Control ID está sempre recrutando engenheiros da Poli, né? A gente hoje tem um time de, enfim, vários engenheiros da Poli que trabalham comigo. A empresa tem quase 150, 200 funcionários. E a gente tem um time de engenharia muito forte e está sempre recrutando estagiários e pessoas com interesse em contribuir, tá? Em todas essas áreas de software, hardware e tudo. Depois eu vou mostrar um slide sobre isso, mas tem meu e-mail aqui se alguém tiver interesse. Muito bem. E aí depois trabalhei na Schneider Electric na área de potência. Então, efetivamente, eu trabalhava com disjuntores de 4.000 amperes, né? Então, eram realmente média tensão, altíssima corrente. E era muito interessante, né? E o engenheiro de sistemas eletrônicos ele consegue performar
bem em todas essas áreas, porque esse conhecimento sistêmico, essa capacidade de abstração e de compreensão de sistemas complexos, torna o engenheiro de eletrônica e sistemas um cara muito versátil, que consegue conversar em todos os meios. Legal, depois fiz um estágio curto na França, de 2 meses, para trabalhar com programação. Trabalhei de novo com energia na parte da Promon Engenharia, participando de alguns projetos grandes de refinarias e algumas outras coisas. E, em 2011, trabalhei na Vivo, né, na parte de rede, telecomunicações, então tinha uma preocupação muito grande em capacidade, né, essas operadoras de telecomunicações, todas elas fazem investimentos da ordem de bilhões de reais para conseguir ter a cobertura e o sinal que a gente tanto busca, né? Só que esse investimento ele tem que ser feito de forma inteligente, tanto do ponto de vista técnico, né? Não adianta nada colocar uma antena 5G se o backbone, né, que é a rede, né, um termo elegante para chamar a rede que conecta tudo, não suporta alta velocidade, né? Então tem que casar técnica e comercialmente toda essa oferta e demanda. Então é um desafio bem interessante. E depois, então, em 2011, né, finalzinho de 2011, eu me juntei à Controid pela 2ª vez, né? Em 2005, eu fui o primeiro funcionário, entre aspas, né? Era estagiário naquela época, e fazia desenvolvimento em C#, fazia desenvolvimento em Linux. Então, fui explorando, né? Ainda um momento muito exploratório de conhecer tecnologias, de uma forma de aplicar essa paixão que eu sempre tive por eletrônica e por sistemas, para a gente conseguir, enfim, desenvolver um produto relacionado à identificação de pessoas, que esse é o métier da Control ID. E, na sequência, né, de 2011 até hoje, então são 8 anos de trabalho já, eu ocupo o cargo de diretor de tecnologia, sendo responsável por toda a equipe de engenharia, produto, manutenção, design de produto, enfim. E logística também, que é uma parte importante, né, porque o produto ele não se monta sozinho, né, então precisa, infelizmente, seria ótimo se automatizassem, mas por enquanto, então a gente precisa de todo esse trabalho de fazer os componentes, os insumos chegarem até a fábrica e a gente conseguir montar o produto com qualidade, reprodutibilidade e preço competitivo. Então, o que se faz como profissional da área de sistemas eletrônicos, né? Eu estou formado há 8 anos, né? quase 9 anos agora. Então, o profissional ele vai atuar em muitas áreas. Tá? A primeira, desenvolvimento de software, né? Então, a gente tem, como engenheiro de sistemas eletrônicos, a gente consegue desenvolver projetos complexos de software, como eu vou dar um exemplo logo mais. Em seguida, a gente pode fazer projetos de hardware, de produtos, né? Então, o professor Sebastião perguntou quantos sensores tem num celular. Eu posso me basear nessa pergunta e perguntar para vocês quantos sistemas embarcados vocês acham que tem nessa sala? Um chute. 5, 10, 100, 1000. Enfim, o número deve estar próximo de 1000, se a gente for chutar aqui. Porque o número de sistemas embarcados que hoje em dia tem firmware, né, software embarcado, e hardware, é gigante. Isso é um sistema embarcado. Esse microfone onde eu estou falando é um sistema embarcado. O ar-condicionado é um sistema embarcado. Essa lâmpada fluorescente, que ninguém dá nada para ela tem um reator, né, que excita essa lâmpada para que ela acenda, e tem um software e um sistema embarcado. Enfim, essa caixa de som tem um amplificador, não sei se é ativo, enfim, alguma coisa. Mas o ponto aqui é o seguinte, sistemas embarcados eles rodeiam o mundo. E é uma área que o Brasil hoje ainda é muito carente. A gente ainda importa muita tecnologia. Existe muita oportunidade de inovação e de fabricação de produtos nacionalmente. E acreditem ou não, o governo federal ele dá uma série de incentivos para essa área. Então, vocês ainda, acho que não têm tanta experiência com a parte tributária no Brasil, mas um produto fabricado e desenvolvido no país, ele pode chegar a pagar 30%, 40% a menos de impostos que um produto importado. Então, existe um incentivo, mesmo comercial, dinheiro, para que as empresas fabriquem aqui, contratem engenheiros aqui e sejam empresas de ponta e competitivas aqui no mercado nacional. E isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade para os estudantes, para fazerem bons estágios, é uma oportunidade para os profissionais, para terem bons empregos, e é uma oportunidade para aqueles que querem empreender também.
Muito bem, então, o que envolve a coordenação e o desenvolvimento de um produto, né? Basicamente, tudo. Desde você identificar o que você precisa fazer, que são requisitos, até desenho de esquemático, layout, bring up da placa, né, que é ligar a placa pela primeira vez, instalando Linux, enfim, é bem divertido, às vezes as coisas não saem como se planeja, às vezes elas saem. E, claro, também muita manutenção, né? Então, muitas vezes, quando vocês forem para suas carreiras, vocês provavelmente não vão começar desenvolvendo algo do zero. Vocês vão aprender com alguma coisa que já existe, vão implementar, melhorar, e depois, na sequência, vão criar. Só para trazer um exemplo aqui, né, do que é um produto e qual que é o ciclo de desenvolvimento de um produto. O produto nasce com uma estética, né, com um design, que pode... A ideia é atrair o cliente, resolver uma função específica. Na sequência, ele é detalhado, então você preenche os componentes macro, né, como se fosse um diagrama em blocos, né, do produto. E, por fim, você detalha e fabrica ele, né? Então, você investe em ferramental, investe em prototipagem, faz tudo isso, prototipagem 3D, né? Tudo isso é feito dentro de casa, eventualmente. Aqui eu trago alguns exemplos também de produtos eletrônicos que são desenvolvidos pela Control ID, né? Então, hoje um produto, ele é um verdadeiro sistema, né? Ele é um computador. Estava comentando com o professor Sebastião. Hoje, por exemplo, a gente desenvolve produtos baseados em processadores quad-core, que rodam Linux, que tem memória DDR3. Tudo isso embarcado, né? Tudo isso é o dia a dia, né? Você vai ter na tua bancada uma plaquinha, que você vai falar, é uma plaquinha microprocessada. Talvez sim, mas talvez seja um computador, depende do seu ponto de vista, né? E isso é muito legal, porque os sistemas embarcados eles têm uma prevalência, né? Eles são, você encontra eles em qualquer lugar e com todo o nível de complexidade, né? Aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma placa que roda Linux, né? Então tem processador, memória RAM, memória flash. Essa foi a primeira placa que eu projetei na Control ID, né? Ela está aqui em dezembro de 2011, alguma coisa, não sei. Foi a placa de um relógio de ponto. A Control ID é uma empresa especializada em identificação de pessoas, então a gente faz identificação biométrica, por dedo, identificação RFID, por cartão de proximidade, tags veiculares, enfim, todo tipo de identificação, e também por senha, cartão de barras, enfim, todas essas tecnologias mais convencionais a gente também faz. Esse projeto já é baseado em DDR2, tem um processador ARM, enfim, um projeto um pouco mais incrementado. E, claro, bastante esquemático, bastante layout, né? E uma coisa legal que o engenheiro de sistemas eletrônicos consegue é trafegar livremente no meio do firmware, que é uma coisa que não é nem um software de aplicação, nem um hardware, né, que seria só o esquemático. Então, acaba que o engenheiro de sistemas eletrônicos, ele muitas vezes acaba fazendo a ponte entre esses dois mundos. Porque, como o professor Sebastião falou, às vezes tem alguma coisa em tempo real que precisa ser lida muito rapidamente, alguma coisa que você precisa transmitir informação de um lado para o outro, numa velocidade muito rápida, ou com uma segurança de que aquilo vai acontecer no momento exato que você quer que aconteça. Então, o engenheiro de sistemas eletrônicos fica responsável por isso. Muito bem, aqui só para trazer um exemplo, né? Hoje muito se fala em IoT, Big Data, tudo. Isso a Control ID já fazia desde 2010, 2011, antes desses termos serem cunhados, né? Os produtos que a gente desenvolve embarcados, eles são produtos conectados à internet e eles falam com servidores rodando no Amazon, RDS, né? Inclusive, a Control ID foi uma das primeiras empresas a usar o serviço do Amazon, né? Eu não sei, todos vocês imaginam que conheçam, né? Que tem duas grandes plataformas, o Azure, da Microsoft, e o Amazon, para computação na nuvem. O Amazon chegou no Brasil no início de 2011, e a Control ID, em 2011, também adotou o serviço do Amazon como plataforma, então a gente foi um dos early adopters. E hoje a gente tem aqui, está escrito mais de 10 GB, está errado. Hoje essa apresentação está bem desatualizada, hoje são mais de 400 gigabytes em batida de ponto. Cada batida de ponto tem por volta aí de uns 30, 40 bytes, então vocês podem fazer a conta de quantas empresas apuram o ponto no nosso software, com a nossa solução e com os nossos produtos. Hoje a Control ID é líder nesse mercado, a gente
tem uma posição bastante confortável, é o maior fabricante do Brasil de controle de ponto. E tudo fabricado no Brasil, desenvolvido no Brasil, com engenharia nacional. E hoje a Controid está contratando, né? Então, eu sei que vocês estão no 3º ano, talvez tenha alguém de algum outro ano. Não tem problema, a gente tem trabalho à distância, horário 100% flexível. Então, aqueles que tiverem interesse, por favor, não hesitem, podem mandar um e-mail para mim. Eu vou ter a maior satisfação em recebê-los na Controid, apresentar um pouco a nossa fábrica, apresentar os nossos produtos, e a gente pode conversar. Por fim, né, então, só para fazer um ponto aqui, juntar tudo, o curso de sistemas eletrônicos, ele prepara o engenheiro elétrico para atuar em todas as áreas. Isso é, sem dúvida alguma, o ponto fundamental do curso, isso desde da minha época e continua sendo assim. É um curso que vai tornar o engenheiro apto a trabalhar com eletrônica, a trabalhar com computação, a trabalhar em telecomunicações e, eventualmente, até trabalhar com energia e automação. Então, é um curso extremamente completo, tá? Com microeletrônica também, que foi a área que eu segui como mestrado, né? E o mercado de eletrônica é um mercado que cresce no Brasil, é um mercado que tem demanda, e o mercado de software também é um mercado que cresce muito. Então, existe muita facilidade do engenheiro de sistemas eletrônicos trafegar nos dois meios. Enquanto o engenheiro de computação ele tem um foco muito forte em software, arquitetura de software, qualidade de software, muitas vezes acaba faltando um conhecimento sobre o baixo nível, sobre como funciona aquilo, vamos dizer assim, do conector para dentro, né, do computador para dentro. Muito bem, eu entendo de TCP/IP, mas por que eu estou perdendo o pacote? Será que é um problema físico? Será que é um problema no cabeamento? Será que é um problema na transferência de DMA dentro da placa de rede? Isso é uma resposta que um engenheiro de sistemas eletrônicos consegue dar. E é justamente essa habilidade do engenheiro de sistemas eletrônicos de abstrair as soluções e de entender como que elas se interrelacionam que torna esse profissional tão valioso para o mercado. Então, é isso. Eu agradeço aí a vocês pela oportunidade de apresentar, ainda que brevemente, aí, a minha trajetória. Agradeço ao professor Sebastião pelo convite e deixo os meus contatos aqui, se alguém tiver interesse, é albert@controlid.com.br. Obrigado, professor.